Olá, estamos em mais uma edição do programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação pela TV Destaque. Hoje, com o apresentador Dr. Clóvis Brasil Pereira e o nosso convidado, vamos conversar sobre o Tribunal do Júri. Doutora Tatiana, prazer em compartilhar o programa mais uma vez com você. Quem nunca viu nos filmes, ou em algum caso de grande repercussão na mídia, ou debates acalorados entre acusação e defesa, pessoas comuns decidindo o futuro do réu e um juiz responsável por lavrar a sentença. Tudo sempre permeado por uma verdadeira guerra de nervos. Mas o Tribunal do Júri brasileiro tem lá suas peculiaridades. E para conversar sobre o tema, contamos com a presença do Dr. Nilton de Souza Nunes, professor de Direito Penal e Prática Penal na Unifig, presidente da Comissão de Direito Penal Militar da UAB Guarulhos, especialista em processo penal, mestrando em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha, militante na advocacia há 15 anos e tribuno no Tribunal do Júri. Dr. Nilton, seja bem-vindo ao nosso programa e gostaríamos de que, inicialmente, nos esclarecesse o que é o Tribunal do Júri, para que o telespectador da TV Destaque possa formar um juízo e se enquadrar exatamente no tema que nós vamos discutir. E em que casos o Tribunal do Júri pode ser convocado? Prazer muito grande estar aqui. Eu já conheço de muitos anos a doutora Tatiana e o doutor Clóvis e tenho certeza absoluta que teremos um grande programa. O Tribunal do Júri é uma instituição que é determinada pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal ela atribui às pessoas comuns, que nós chamamos no Tribunal do Júri de juízes de fato, pessoas que não são juízes togados, pessoas que não têm a formação acadêmica, pessoas da sociedade que conseguem ir até lá, se comprometem e fazem o papel do juiz togado, ou seja, vão julgar o caso propriamente dito. E como o Dr. Clóvis falou, hoje já tem bastante evidência, infelizmente, pelos casos de grande repercussão na mídia. E notadamente em Guarulhos. Notadamente em Guarulhos. Infelizmente, Guarulhos tem se destacado nesse aspecto negativamente. Dr. Nilton, é de conhecimento também que o Tribunal do Júri é voltado apenas aos crimes contra a vida, né? Fala pra gente um pouco o que é esses crimes contra a vida e quais são esses crimes contra a vida. Na realidade, o capítulo em si fala crimes contra a vida, mas em especial o Tribunal do Júri, ele fala dos crimes dolosos contra a vida. Dolosos, crimes em que o agente tem intenção de cometê-lo, né? Essa é a prima facie, temos que definir isso. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Primeiro crime que todo mundo conhece, é o mais comum no Tribunal do Júri, o homicídio doloso. Podemos citar como exemplo o caso Nardoni. É um exemplo de homicídio doloso. Segundo caso em que o indivíduo pode ir a júri popular é o infanticídio. Esse não muito conhecido nos BEAMs, porém, nós que militamos temos um pouco mais de similaridade com isso. E seria quando a mãe, sob efeito do estado puerperal, mata o próprio filho logo após o parto. Doutor, parece uma loucura. Como é que a mãe mata o próprio filho logo após o parto? Mas infelizmente acontece. E o estado puerperal é um desequilíbrio psiquiátrico e psicológico que a ciência explica, tanto que é verdade que antes de ir a júri propriamente dito é feita uma perícia para comprovar se havia realmente um puerpério, essa depressão pós-parto. E a mãe, por estar com depressão pós-parto, ela desconta as dores, os problemas que ela teve no parto no filho. Também é um caso que vai a júri popular. O terceiro caso, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. Esse também é um caso que dificilmente tem júri popular, mas houveram algumas situações. O indivíduo está com a vida ruim, poxa, não sei o que eu faço da minha vida, vem aquele, entre aspas, amigo, fala, vai lá e se pula do prédio, se mata. Até em tom de brincadeira. O indivíduo vai lá, pula do prédio, se mata, ele está arrumando, justamente, ele está arrumando um problema sério, né? E por último, o aborto nas modalidades dolosas. Porque também se discute muito, a Igreja Católica, inclusive, independente de religião, mas a Igreja Católica, inclusive, veda de forma expressa o aborto, mas o nosso ordenamento jurídico ele permite duas circunstâncias de aborto, vocês têm conhecimento. O aborto posterior a estupro, que é o chamado aborto sentimental, e o aborto necessário quando a mãe, na iminência de morte, o médico toma aquela atitude de tirar a vida do filho. Então, esses são os 4 casos.
Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Dr. Newton. No caso, então, do aborto do anencéfalo, da criança sem encéfalo, ele entra em qual dessas espécies ou não entra nessas espécies? Juridicamente ainda não entra nessas espécies. Tem uma discussão muito grande, já tem alguns julgados, a nossa jurisprudência já está formando alguns julgados nesse sentido, para se tirar a criança com a certeza da anencefalia. Né? Tá. Mas uma pergunta muito importante. Mas hoje ainda não tem um consenso, porque não seria o estupro sentimental, o aborto sentimental, porque não envolve o estupro, e também o estado de necessidade não haveria, porque até então, mesmo sendo anencéfalo, não está colocando em risco a vida da mãe. Né? Então, ainda há uma discussão muito grande. Não temos no termo jurídico ainda uma lei que especifique esse caso. Então, é mais entendimentos jurisprudenciais mesmo. Perfeito. Dr. Newton, nós temos dois tipos de delitos que todo dia ganham grande notoriedade, grande repercussão, né, nessa onda de violência que a sociedade está atravessando e que terminam resultando no evento morte, normalmente. Nem sempre, mas normalmente. É o caso do latrocínio e o caso do sequestro, né, que são dois crimes de grande repercussão. Em ambos os casos, tanto no latrocínio quanto no sequestro, são crimes com morte e que são crimes de competência do juiz singular. Nós chamamos, é o juiz que julga, e não do tribunal do júri. Para que o telespectador da TV Destaque possa entender com clareza, por que essa diferenciação? Porque o legislador assim o quis. Como eu comentei no início da entrevista, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no inciso 38, ele colocou: serão de competência dos tribunais do júri ou do tribunal do júri o julgamento, através de seus pares, dos crimes dolosos contra a vida. E o Código Penal ele é dividido por capítulos. O primeiro capítulo, como a doutora falou, os crimes contra a vida. Depois as lesões corporais, a liberdade individual, até chegar ao que o doutor falou propriamente agora, que são os crimes contra o patrimônio. Apesar de meio incoerente, os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, artigo 157, parágrafo 3º, e a extorsão mediante sequestro seguida de morte, no 159, são crimes que chocam muito mais, até pela hediondez do crime, mas estão capitulados como crimes contra o patrimônio. Então a morte seria um resultado pré-doloso. Nem sempre a morte é o resultado pretendido. O resultado pretendido, obrigado, doutor. Nem sempre é o resultado pretendido, mas independente disso, havendo morte nesses crimes patrimoniais, eles se enquadram nesse sentido. Então, por ser crime contra o patrimônio, será julgado pelo juízo singular, como o doutor falou. Ou seja, um juiz togado, um juiz concursado, com auxílio do Ministério Público, ou o defensor fazendo a defesa, a ampla defesa e o contraditório, e ao final a sentença. Até para concluir, se o senhor me permite, a sociedade tem até um pensamento um pouco errôneo, mas para os advogados que militam, o juízo singular, nesses crimes, é muito mais difícil se conseguir alguma coisa favorável do que no próprio tribunal do júri. Porque o juízo singular ele é técnico, ele é conhecedor do direito do começo ao fim. Então, para você conseguir uma absolvição ou algo nesse sentido, pro caso de latrocínio ou da extorsão mediante sequestro, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então fica mais rigoroso com o juízo singular do que com o próprio tribunal do júri, onde se envolve uma série de questões, inclusive questões sentimentais, psicológicas, enfim. Dr. Newton, diante do que o senhor está comentando, nós podemos observar então que existem espécies de crimes, né, pelo que está falando, os consumados, os tentados. Sim. Dá uma explanação para a gente, aqui, para o nosso assinante da TV Destaque, o que seriam esses crimes consumados e esses crimes tentados, e se ambos, na verdade, têm competência o Tribunal do Júri para essa análise? Ótimo. Os crimes consumados, o próprio nome diz, é aquele crime que percorre toda a fase do iter criminis. No direito nós falamos em iter criminis. E o que seria o iter criminis? Os caminhos do crime. Primeiro caminho, cogitação. Vamos dar um exemplo assim bem prático. Vou matar o fulano de tal. Até então ele está cogitando, mas não configurou ainda o espaço físico. Preparação, ele arruma uma arma, coloca uma situação que vai dar a ele o aso de cometer aquele delito. Execução, aí entra a sua pergunta. Execução, no momento que ele vai executar, por circunstâncias alheias à vontade dele,
seja por um policial que chega no local, por sirene de viatura, ou por qualquer motivo que seja alheio à cena, não por desistência própria, ele é interrompido. Esse crime não será consumado por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do autor, do agente, esse crime não se consumou. Mas tanto consumado quanto tentado, ambos são de competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é competente para julgar todos os crimes dolosos contra a vida, consumados, tentados, e talvez a doutora até me pergunte para frente, e os conexos também, que nós vamos falar posteriormente. Perfeito. Doutor, nós temos observado ultimamente o grande interesse da mídia na divulgação e na publicidade e no acompanhamento desses casos que são tidos como mais rumorosos, né? E Guarulhos, particularmente, tem sido, nos últimos tempos, um grande fornecedor, um celeiro de crimes rumorosos. O julgamento, a gente espera sempre que haja isenção e que haja justiça, é o que se busca sempre, justiça. Pela experiência do seu dia a dia na atividade profissional, essa cobertura da mídia, ela pode, influi, é negativa, é positiva no resultado de um julgamento? Gostaria que fizesse uma análise antes, que já está nosso produtor ali desesperado, já nos dando sinal do encerramento desse bloco. Ótima pergunta, doutor. Infelizmente, influi sim, não deveria influenciar. Até porque, como nós comentamos, o Tribunal do Júri, quando um jurado senta e compõe o conselho de sentença, ele tem que se abster de conceitos pessoais, se abster de tudo e focar realmente no problema propriamente dito, para fazer um julgamento equânime, equilibrado, fazer um julgamento em que ele não vai ser tendencioso para nenhum dos lados. Mas o senhor imagine, uma situação como o caso da Isabela Nardoni, que foi um dos casos de repercussão. Esse caso também, eu não me recordo o nome do rapaz perto dos Correios, aqui em Guarulhos, que a mulher teria pulado, segundo a acusação, ele teria influenciado para que ela pulasse. E o caso da Mércia Nakashima, que também é um caso que, infelizmente, bem comentado em Guarulhos. Há um pré-julgamento. Infelizmente, há um pré-julgamento. Da Eloá também, não, da Eloá também. Quer queira, quer não, os jurados não são seres alienígenas, eles não são extraterrestres, eles estão na Terra, estão aqui no dia a dia. Antes de serem jurados, são cidadãos comuns. E é normal que eles assistam televisões, leiam jornais, leiam revistas, e estejam sempre acompanhando aquela situação. Então, é quase que impossível que um jurado não vá com uma preconcepção antes do julgamento. Então, influencia sim. E para nós, defensores, negativamente. Eu costumo dizer o seguinte, num tribunal do júri, ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo perde, porque a verdade, as duas partes perdem. Muito bom. Voltamos com a entrevista ao Dr. Newton Nunes, falando sobre o Tribunal do Júri. Este programa tem reprise todas as sextas às 7h30 da manhã, aos sábados às 21h30 e domingo às 22 horas. Para contatar o programa, mande sua sugestão ou crítica enviando um e-mail para presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br e também pelos telefones 2468-8199, ramal 33. Compareça à nossa sede da OAB na Rua Luiz Facini 16, centro de Guarulhos. Vamos a um breve intervalo, fique com os nossos apoiadores e, se quiser ser um deles, entre em contato com 9383 4727 e fale com Marlon Leles. Voltamos já.